Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, HackerCast na área, mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o Arch Linux, esse sistema amado por muitos, odiado por outros. Muitos se perguntam aí por que o Arch Linux é tão difícil de instalar, por que eles complicam as coisas. Eu vou tentar desbravar um pouco aqui nesse vídeo. Eu não sei se você acompanhou, mas eu fiquei 2 meses aí com o Arch Linux na minha máquina. Eu montei o meu PC novo, AMD Ryzen aí e tal. Tem as especificações dele, tem um vídeo dele lá no canal, da placa-mãe. E aí eu instalei o Arch Linux. Eu instalei via um modo texto ali, né, da maneira difícil, como alguns dizem, porque o Arch Linux tem um instalador um pouco mais fácil e tal, mas eu fiz a instalação modo hacker, digamos assim, e o sistema ele fluiu tão bem na minha máquina, no meu hardware, que, cara, eu não queria mais tirar o Arch Linux. Eu dei até uma pausa temporariamente nos 30 dias com o sistema tal, porque quem acompanha o canal sabe que eu faço a instalação de um sistema, eu faço um vídeo falando, né? O sistema que eu vou usar é esse e tal. E aí depois eu faço um vídeo de 7 dias, mostrando as primeiras impressões com tal sistema. E aí geralmente eu faço aí um vídeo de 30 dias. No decorrer, normalmente eu faço um outro vídeo com alguns recursos que eu pesquei do sistema e tal. Mas geralmente no fim aí eu faço um vídeo de 30 dias abordando, falando como foi usar, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim. E cara, o Arch Linux, ele entrou na minha máquina e não queria mais sair, não dava mais vontade de tirar, de remover ele. Não dava mais vontade de instalar outro sistema. E ele bateu um recorde aí, quase, né? Ele e o Artix, que eu instalei lá, o Artix, que é um Arch Linux sem se estender, com outros inits, eu instalei com Runit, eu instalei ele lá em março, ele ficou abril, maio, e o Arch Linux dessa vez foi ficando na minha máquina, foi ficando, e bom, eu escolhi a instalação via terminal, via o modo mais difícil ali, sem usar o script de instalação, que ele tem o Arch Install, porque eu não lembrei do Arch Install, não lembrei que existia esse Arch Install, mas quando o pessoal comentou na review, nos vídeos que eu fui fazendo, que tinha o Arch Install, que eu fiz um vídeo de instalação do Arch Linux, da maneira que eu instalei, e aí eu tentei ele, cara, eu achei melhor a instalação raiz. Eu preferia a instalação raiz, até porque o Arch Install dá erro às vezes. Eu preferi do outro jeito, que aí você entende melhor o que você está fazendo, o que você está customizando, e basicamente o Arch Linux ele te entrega uma ISO que não chega nem a 1 GB. Essa ISO ela tem o básico para dar boot na sua máquina, para você fazer o particionamento do seu HD, do seu SSD e fazer a instalação do sistema, do que você quiser instalar no sistema. É você que vai instalar o kernel, é você que vai instalar o shorg, os pacotes, o drive de vídeo, tudo. Você vai instalar. O seu sistema vai ter o que você mandou ele ter, o que você mandou lá pelo Pacman, pelo instalador de pacote. O que você não colocou ali não vai ter. E isso tem a ver com a filosofia KEYS, né? Que é um acrônimo aí, a filosofia mantenha simples, né? Isso vem da filosofia Unix. E isso é um ponto que a galera do Arch Linux quer que você instale, que você faça o sistema ser do jeito que você quer, não do jeito que um ou outro desenvolvedor escolheu, não. Vai ter o pacote ali que você escolher. Por isso que eles não aceitaram o Arch Linux GUI, que era uma tentativa de facilitar a instalação do Arch Linux, mas eles não aceitaram porque isso ia contra essa filosofia KEYS. Olha, e pelas pesquisas que eu fiz, pelo que eu verifiquei, quando alguém tem problema na instalação do Arch Linux, ou é na criação das partições, a pessoa se complica um pouco. Se a pessoa acertar nas partições, no particionamento do SSD ou do HD, a pessoa tem que acertar também na hora do GRUB, da instalação do GRUB, do bootloader, né? Isso aí varia se a sua máquina é modo BIOS, se você colocou uma partição Wi-Fi, isso aí dificulta um pouco. Geralmente eu noto que quando alguém erra na instalação do Arch Linux, normalmente
tá dando erro são nessas partes, ou é no particionamento lá no início, que acaba influenciando aí na parte da instalação do bootloader, né, do Groove. Bom, o Arch Linux ele é mantido pela comunidade, né? E a documentação, cara, que documentação atualizada. Inclusive, às vezes você vai resolver um problema no Ubuntu, no Fedora, não sei o que, aí você pesquisa e cai lá na wiki do Arch e você vê que a forma que eles resolveram o problema lá no Arch Linux é a maneira que você vai resolver no seu Ubuntu, no seu Fedora, só trocando, ao invés do pacman pelo DNF ou pelo apt, né? No caso do Ubuntu. Porque o gerenciador de pacotes do Arch é o pacman. E aí tá uma grande surpresa quando alguém está chegando novo no Arch. Você está acostumado com sudo dnf install, sudo apt install, se você está num base Ubuntu, né? O aptitude, que era o Debian, mas agora é o apt. Cara, no Arch Linux você vai dar um sudo pacman-s e o nome do pacote, instalou. É isso, é "-s" maiúsculo e pronto. Se você quer remover um pacote, é o "-r", entendeu? Ele é filosofia case até nisso, ele é curto e grosso, é papum. Quer atualizar o sistema? É um pacman-s maiúsculo y e u. Na verdade, isso aí vai sincronizar os bancos de dados aí, os repositórios, e vai atualizar os pacotes do sistema, né? E às vezes, caso o sistema não encontre as atualizações e tal, você usa o SYY. Então, assim, o pacman ele é curto e grosso. E aí, quem vem do Ubuntu, caramba, como assim? Não é pacman install, pacman remove? Não, é pacman-s ou pacman-r e mais alguns outros parâmetros que tem. Então isso às vezes acaba confundindo a cabeça, né, de algumas pessoas, mas depois que você usa, você acaba se adequando. Como eu usei o Artix lá em março, eu já estava familiarizado com o pacman. Eu já tinha usado o Manjaro também, só que o Manjaro ele é bem intuitivo, bem interface gráfica, você usa o terminal poucas vezes se você quiser, mas o Artix não, o Artix é na unha. A diferença do Artix para o Arch Linux é o init, as opções de init, mas fora isso é tudo pelo terminal, então é um jeito de se familiarizar, é uma instalação via interface gráfica, né, do Artix, mas assim, então eu me familiarizei muito mais com o pacman, então eu não estranhei, eu consegui configurar muita coisa assim na minha vivência do Arch Linux pela vivência que eu tive no Artix. Olha, nesse ponto aí da documentação do Arch Linux, da Archwiki, da comunidade mantendo tudo atualizado, cara, o Arch Linux e o Debian são duas comunidades que estão de parabéns, porque o Arch Linux não tem uma empresa por trás, é a comunidade. Cara, que documentação atualizada. Deu um bug, deu um problema, porque o Arch Linux é rolling release, isso significa que os programas vão atualizando constantemente, é um sistema que você tem que atualizar constantemente, mas, cara, eles estão sempre atualizando a documentação. Não atualiza o pacote tal porque ele deu problema, utilize o parâmetro tal, menos tal, porque isso aí não era para ter sido atualizado ainda, ou tal coisa deu bug, mas já foi corrigida. Então, assim, parabéns à equipe, à comunidade do Arch Linux, que mantém o sistema que, cara, de tão atualizada, tão em dia que é a Archwiki, a documentação do Arch Linux, que a Steam pegou o sistema dela e baseou em quem? No Arch Linux, né? Para o Steam Deck. Então, assim, uma empresa do tamanho da Steam, da Valve, né? Na Valve que mantém a Steam, na verdade, pegar o Steam Deck ali para a parte de games, o seu mini gamer, né? Eu posso errar um termo aqui, o seu joystick não, porque eu não sou gamer, né? Posso errar aqui algum termo que eu não sou muito de jogar, mas assim, para ela pegar e basear o sistema ali do Steam Deck no Arch Linux, cara, é porque o Arch tem uma documentação excelente, é um sistema repleto de ferramentas. E ela viu que dava para basear, porque antes ela baseava o sistema dela no Ubuntu, né? Bom, devido a essas atualizações do Arch Linux serem constantes, ele ser rolling release, um exemplo, você está no GNOME 42, você vai atualizando, daqui a pouco ele chega no 43, você não precisa reinstalar o Arch Linux. Do nada, você está atualizando 42.5, 42.6, do nada se atualizou, opa, tá diferente aqui o visual, caramba. Aí você vai lá olhar, GNOME 43. Mesma coisa com a KDE, mesma coisa o Mate, com as outras interfaces. Você está no GIMP 2.10, do nada se atualiza, você está no GIMP, sei lá,
3.2, 3.0. É lógico, quanto a isso eu vejo às vezes umas pessoas reclamando em fórum que o programa recebeu um recurso novo, deixou um outro recurso, mas isso atrapalhou o trabalho de tal. Às vezes acontece devido a essa questão do software mais recente. Mas também devido a isso, o Arch Linux acaba tendo suporte a um hardware mais recente, devido às versões mais recentes do sistema, do kernel Linux, dos programas. Então, você acabou de comprar uma máquina agora, um notebook, aí você tentou instalar o Ubuntu, você tentou instalar o Fedora, você tentou instalar o OpenSUSE, o Debian, nenhum está tendo suporte. Instala o Manjaro, normalmente o Manjaro tem suporte. Por quê? Porque o Manjaro é baseado no Arch. Se instala o Arch, geralmente o Arch já tem suporte. Por quê? Ele traz os pacotes mais recentes, então isso facilita muito a integração de novos hardwares. Devido a essa atualização constante, talvez o Arch Linux não seja uma excelente opção para quem quer colocar o Arch num servidor, criar um servidor aí. Talvez não seja a melhor opção. Para produção, nos 2 meses que eu tive com o Arch Linux, o único problema que eu tive foi quando eu desinstalei o AMD GPU Pro da minha AMD Vega 7, né, da minha Handel Vega 7, que é a GPU que tem no meu processador, no meu Ryzen 4650G. E aí quando eu desinstalei, deu erro no Kdenlive e eu tentei verificar, reinstalar, mas foi devido a isso. Eu creio que quebrei o Kdenlive desinstalando o meu AMD GPU Pro. Por que eu desinstalei? Porque o sistema ele começou a dar umas travadas, isso já com quase 2 meses, eu atualizando tudo bonitinho, e eu cismei que poderia ser devido ao AMD GPU Pro. E eu tinha instalado o AMD GPU Pro para usar o DaVinci Resolve, mas o DaVinci Resolve ele ficou muito pesado, cara. E aí eu falei, cara, não vou editar com o DaVinci Resolve, vou continuar com o Kdenlive. E aí ele tava ali desnecessário. Nessa de, cara, para que eu vou manter um código fechado aqui na minha máquina que eu não tô nem usando? Poxa, eu prefiro o open source, até do que o software livre, né? Eu não sou muito aí dessa galera, é tudo free software. O pessoal às vezes é muito radical e tal, então eu prefiro a filosofia aí do open source até do que a do software livre. Mas aí eu falei, cara, não vou manter um código fechado aqui na minha máquina sem estar usando. Vou desinstalar o AMD GPU Pro. E eu acho que aí deu problema em alguma coisa, porque o Kdenlive estava funcionando até aquele exato momento. E aí eu não consegui mais usar o Kdenlive, desinstalei o Kdenlive, desinstalei o suporte Flatpak, reinstalei o Kdenlive via Pacman, reinstalei... Só faltou instalar via Snap. Eu instalei até via App Image, nada fazia o Kdenlive funcionar. Eu falei, cara, é o programa que eu estou usando para editar vídeos. Aí eu fui e resolvi mudar de sistema. Após aí 2 meses eu falei, cara, essa é a deixa que eu tenho para eu voltar aí com os 30 dias com o sistema, para eu voltar a fazer, porque o Arch Linux tinha tirado a minha vontade de testar outro sistema. Então por isso que eu não continuo com o Arch Linux nesse momento na minha máquina, mas nada impede que ele volte a ser o meu sistema em breve. Bom, o Arch Linux, ele é um sistema que acaba dando origem a vários outros. Eu fiz um vídeo no canal Hacker Linux sobre 7 sistemas para ficar de olho, né, baseados no Arch Linux em 2022, que também valem para 2023. Eu tenho que até fazer uma parte 2. Dentre eles, tem distribuições Linux aí mais fáceis de instalar e que talvez entreguem uma estabilidade com pacotes não tão recentes assim como o Arch. Então isso torna esses sistemas mais seguros, porque eles têm repositórios próprios e a galera, os desenvolvedores deles, dão uma segurada na hora de atualizar alguns pacotes e tal. Dentre esses sistemas aí eu posso citar o EndeavorOS, que é o segundo aí no DistroWatch há muito tempo no site lá, né, ficando atrás do MX Linux. Tem o Artix, como eu citei aqui, para quem não curte o systemd é uma saída. Para quem curte o systemd aí, tem o EndeavorOS, tem o Anarch Linux, tem o Arco Linux, tem o Manjaro, tem o Warcraft e tem diversos outros. Fora os pacotes do Arch Linux que você tem ali pelo repositório do Arch, os repositórios. Existe também o AUR, que são alguns usuários, a comunidade que disponibiliza esses repositórios, esses pacotes. Então,
Caso você não encontre algum pacote ali pelo pacman-s, aí colocou o nome de um pacote, não instalou, quer dizer, ele não está no repositório oficial, você pode instalar pelo AUR. Bom, o AUR ele tem alguns facilitadores, alguns gerenciadores de pacotes, como o Wai, por exemplo, que é o que vem na minha cabeça, que facilita a instalação desses programas. Se você souber o nome, você vai digitar ali, ou você pode ir lá no site do Arch Linux, ir lá no AUR, baixar um programa, né, pelo git clone e tal, o nome do programa lá, .git, entra na pasta dele, dá um make pkg -si, o nome do pacote. Isso aí vai instalar, vai compilar aquele pacote que você fez o download aí para sua máquina. Só muito cuidado com o pacote que você está instalando para você não fazer a instalação de um pacote malicioso, né? O próprio DaVinci Resolve mesmo, a comunidade do Arch Linux recomenda que você faça a instalação dele pelo pacote do AUR, ao invés de você baixar o lá da Blackmagic, porque eles já fizeram toda a compilação, já fizeram, digamos que todo um disclaimer ali para poder fazer a compilação para o seu hardware e fazer a instalação aí para quem está usando o Arch Linux. Bom, esse aqui foi o HackerCast sobre o Arch Linux. Se você curtiu esse episódio, eu vou deixar ele publicado numa aba da comunidade lá do canal. Então, se você tiver algum comentário a fazer sobre esse episódio, é só deixar um comentário lá que aí eu vou ler, uma maneira de eu ler os seus comentários a respeito aí desse podcast. Bom, foi um prazer ter você aqui. Comenta lá também se você quer mais episódios assim. Se você quiser apoiar o HackerCast, você pode apoiar pelo Padrim. Entra lá no Padrim, né, patrocina com algum valor aí por mês, ou seja, uma vez ou outra, já vai ajudar muito. Bom, eu espero que eu tenha conseguido desmistificar aqui um pouco o Arch Linux para você. Espero você no próximo HackerCast e até a próxima!